Graças a Deus pela liberdade que Ele tem em nosso meio. Glória a Deus. Nós lemos no início do culto o capítulo 1 do profeta Ageu. Você pode abrir sua Bíblia e deixar ela aberta no capítulo 1, que nós vamos fazer a exposição desse capítulo hoje. Aprender os princípios aqui contidos e dar ouvido o que o Espírito Santo fala à igreja. O capítulo 1, eu quero dar um tema para ele. Coloque o coração no caminho. Essa expressão Ageu ele usa 2 vezes só no capítulo 1. E ele usa uma expressão semelhante no capítulo 2, 2 vezes também. São 2 capítulos, o livro de Ageu, e 4 expressões semelhantes. A mesma expressão, coloque o coração no caminho. Considerai o vosso caminho. Ponha o coração no caminho. E nós vamos falar sobre esse capítulo hoje. Esses 2 capítulos de Ageu mostram um grande despertamento de Deus para com aquele povo. Para vocês terem noção do contexto histórico de Ageu, porque afinal de contas, quem foi esse profeta, quando ele profetizou e em que contexto ele falou. Quando ele apareceu, por que ele apareceu, porque nenhum profeta surge do nada sem objetivo ou propósito. Toda vez que Deus levantava um profeta, Deus levantava com um propósito. E normalmente a profecia bíblica, ela está naquele tripé que nós aprendemos, né? Ensinar, exortar e consolar. Esse tripé é o mesmo tripé do Antigo Testamento. Deus levantava um profeta para ensinar o seu povo o caminho, para exortar o povo a andar no caminho e para consolar esse povo fazendo promessas divinas para esse povo seguir a vontade de Deus. Ageu, quando surgiu, ele surgiu no contexto pós-babilônico, pós-cativeiro. O povo foi para o cativeiro babilônico, ficou lá 70 anos. O rei Ciro, que era o rei da Pérsia, que conquistou Babilônia, ele emitiu um decreto, inclusive já profetizado pelo profeta Isaías. Eu não sei se você já leu no profeta Isaías, fazendo menção a um homem chamado Ciro. Esse rei Ciro foi o rei que deu o decreto para o povo de Israel sair de Babilônia e voltar para a sua terra, Israel. Esse povo, ele volta no ano 538 a.C. Eles chegam na terra natal deles. Agora, eles são animados a reconstruir o templo, porque o templo de Salomão, o primeiro templo, o mais bonito e o mais magnífico dos templos, havia sido destruído quando o povo foi levado cativo. 70 anos atrás, o rei babilônico, Nabucodonosor, invade Israel e destrói o templo, levando consigo taças de ouro, utensílios. Se perdeu muitas coisas, a Arca da Aliança se perdeu nessa fase, muitos utensílios sagrados se perderam, e 70 anos depois, Ciro ordena que o povo de Israel volte. 538 a.C., o povo agora volta para a terra e eles têm a grande missão de reconstruir o templo. O alicerce do templo, ele é realizado no ano 536, 2 anos depois que eles voltam. Eles fazem o alicerce, e o alicerce já completamente terminado, eles louvam ao Senhor, engrandecem ao Senhor, faz uma grande festa, um grande alarido de graça, de milagres. Porém, no ano 536,
levantou-se uma oposição. E essa oposição foi para que o templo não fosse adiante. A oposição envia testemunhas falsas ao império predominante da época, o Império Persa, para que esse templo não fosse adiante. Houve um decreto assinado pelo rei Xerxes, que era o rei intermediário entre o rei Ciro e o rei Dário, que foi o próximo rei após o rei Xerxes. Agora esse decreto, ele é enviado a Israel, e houve então uma imposição para que o templo não fosse adiante, e ficasse apenas no alicerce. Agora o povo, ao invés de continuar, terminando o templo, eles se veem obrigados a ficar parados no alicerce. Só que a vontade de Deus não era fazer só o alicerce. A vontade de Deus era terminar o templo. Só que aí o tempo passou, 536 antes de Cristo, 16 anos depois, 520 antes de Cristo, vai surgir o profeta Ageu. E quando o profeta Ageu surge, o cenário era esse: só alicerce, e não tinha mais ninguém fazendo mais nada. 16 anos depois, o povo virou as costas para a missão deles, para o propósito deles, abandonando a construção desolada, em ruínas. Sabe aquela casa inacabada? Só tem tijolo caído, areia jogada para lá, nem areia tem, né? Já roubaram tudo, né? As pedras já roubaram tudo. Sabe aquele negócio que você olha que dá tristeza de ver? Era assim que estava a igreja naquele tempo. Era assim que estava o templo daquele tempo. Só o alicerce batido, uma construção largada, uma construção abandonada, e o povo investindo em si mesmos, investindo nas casas deles. Porque se você pensar um pouquinho, eles saíram e tudo que eles tinham foi queimado. Quando eles voltavam, eles não tinham nada. Só que Deus disse: primeiro faça a casa para mim, e depois vocês vão fazer a casa de vocês. Deus, ele sempre será a prioridade, gente. Sempre. Enquanto você não entender isso, que a prioridade é sempre Deus, você vai sofrer a vida inteira. Porque o grande problema da gente é olhar sempre as nossas necessidades. Pô, eu não tenho casa, eu não tenho onde morar, eu não tenho, tá, mas e a obra de Deus? E o que Deus estabeleceu? Tem? Não tem? Então priorize Deus. Faça primeiro para Ele. E você vai perceber que não vai te faltar material, que não vai te faltar tempo, que não vai te faltar recurso. Deus vai prover tudo o que for necessário para você fazer o seu. Faz primeiro para Deus, e Deus vai suprir suas necessidades quando você for fazer para você. Mas se eu inverter a ordem, pastor, foi isso que aconteceu, e eu vou te mostrar o que acontece quando a gente inverte as ordens. Está aqui na Bíblia, vamos lá. Capítulo 1, versículo 1. No ano, ou no segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês. Que ano é esse e que dia é esse? É muito provável que seja o mês de agosto, no ano 520 a.C., no segundo ano do rei Dário, rei da Pérsia. Veja, o ano era de Dário. Por quê? Porque Israel estava debaixo de um governo ainda estrangeiro. Israel ainda não era soberano. Israel não tinha pátria. Israel não tinha nação. Israel estava debaixo de um governo. E qual era o governo? De Dário. Só que nunca se esqueça, o ano era de Dário, o governo humano era de Dário, mas Israel tinha um outro governo acima dele, que era do Senhor. Você hoje está debaixo de um governo, você hoje serve a um regime político, mas não se esqueça, sua provisão, seus milagres, suas bênçãos, não vêm desse governo, vem daquele que está acima de todas as coisas.
Se você ficar esperando no governo, você vai ser só mais um. Espere em quem governa acima de tudo e acima de todos. Segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor. Que coisa poderosa. O governo era humano, a terra estava parada, os alicerces somente, ruína total, mas veio a palavra do Senhor. A palavra do Senhor não vem quando as coisas estão boas. A palavra do Senhor não vem quando você quer. A palavra do Senhor vem quando Ele decide falar. E glória a Deus pelo que Ele quer falar, na hora que Ele quer falar. Glória a Deus por aquilo que Ele estabeleceu falar. E o que a palavra de Deus disse, por intermédio do profeta Ageu: a Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque. Não confunda esse Josué com o Josué, sucessor de Moisés. Esse é outro Josué. Zorobabel era o líder político, era o governante de Judá. Josué era o líder religioso, o sumo sacerdote de Israel. Então, quando Israel volta de Babilônia, ele vem liderado, porque liderança é de Deus, e toda liderança é constituída por Deus. Então, Zorobabel, ele vem liderando politicamente o povo, Josué vem liderando religiosamente o seu povo, e agora a palavra do Senhor no versículo 2 diz assim: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas? Talvez outras traduções aí vai dizer estucadas, bem ornamentadas. A expressão apaineladas quer dizer casa em alto padrão. Olha, irmãos, chique, né? Casa de alto padrão. Eles não economizaram na casa deles, não. Fizeram casa boa. E a igreja? E o templo? Diga, só ruína. A casa deles, alto padrão. E o templo? Minha casa, alto padrão. E a igreja? Só ruína. Meu tempo, alto padrão. Tempo com Deus. Ó, tempo de shopping. Alto padrão. Tempo de oração. Deixa o Espírito Santo dar beliscando você aí, vai. Deixa eu te dar uns beliscãozinhos aí, vai. Vocês percebem como a gente é largado, como a gente vira as costas para Deus? A gente vai colocando altos padrões na nossa vida e vai deixando aquilo que é espiritual de lado. Nós vamos recanteando os padrões divinos e vamos alimentando os nossos padrões. Nós vamos colocando nossas necessidades à frente das necessidades de Deus. E quando eu falo necessidade de Deus, parece que Deus precisa de alguma coisa, né, gente? Tadinho, Deus está tão carente, né, irmão? Deus é tão carente, eu vou lá falar com Ele, vai, eu vou lá orar um pouquinho, tadinho. Fala, Senhor, eu sei que você estava me amando tanto, me esperando eu chegar, é ou não é? Como Deus estivesse lá carente, com a mãozinha estendida, esperando as migalhas do seu tempo. Como se Deus fosse um pobre coitado, precisando da sua atenção. Não, meu irmão, é você que precisa dEle. É você que necessita dEle. Quando a gente fala de prioridades, não é você amar a Deus simplesmente como se Ele precisasse de você. É você amar Ele porque você precisa muito dEle. Por quê? Porque Deus ordenou que aquele povo fizesse a casa dEle primeiro. Vou te responder essa pergunta na leitura. Veja só. Versículo 3 ainda, versículo 4.
É porventura tempo de habitardes nas suas casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Versículo 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso caminho. É aqui que a expressão do tema que eu quero trazer. Considerai o vosso caminho. Considerar o caminho é aplicar o coração no caminho. Mas que caminho é esse? No caminho que Deus estabeleceu, no propósito que Deus estabeleceu. Por que aquele povo estava ali de volta? Porque aquele povo voltaria a manter relacionamento e adoração com Deus. Através de que Deus era adorado? Através do templo. No deserto, o povo, quando se relacionava com Deus, era por meio do tabernáculo. Deus estabeleceu um tabernáculo para que ele se relacionasse com o povo. O tabernáculo era uma espécie de intermediação, onde a presença de Deus entrava e se manifestava sobre a vida do povo. Esse tabernáculo não existia, então Deus mandou fazer um templo. Agora, no templo, o mesmo símbolo que o tabernáculo tinha, o templo também tinha. Deus se manifestava no templo. Então, por que a necessidade de se fazer uma casa, como se Deus não tivesse lugar para morar? Por que Deus mandou fazer um templo, como se Deus precisasse de parede? Não, Deus não precisa de parede e Deus tem casa para morar. Ele habita nos céus dos céus. Ele então, para que mandou fazer templo, pastor? Porque através do templo, ele se relacionava com as pessoas. Não é a questão de parede, não é a questão de lugar, é a questão de propósito, gente. O templo tinha um propósito. Qual? Relacionar o homem com Deus. Está entendendo? Relacionar o homem com Deus. Por que a gente tem que priorizar Deus? Porque quando eu priorizo Deus, eu priorizo o relacionamento. Eu me relaciono com Ele. Deus disse: faça primeiro o templo. Por quê? Porque primeiro você se relaciona comigo e depois eu providencio o que for necessário para a sua vida. Se você já não estiver entendendo, você vai entender. Primeiro priorize o templo. Primeiro priorize o relacionamento. Primeiro priorize o reino e toda a sua justiça. E as demais coisas Ele vai acrescentar. Versículo 5. Considerai o vosso caminho. Considerar o caminho. A palavra considerar caminho, aplicar o coração. É muito provável que aquele povo que estava distante de Deus, afastado do caminho que Deus estabeleceu, então Deus chama a atenção daquele povo para uma reflexão profunda. Aplicar o coração é refletir profundamente qual o caminho eu estou andando. Aplicar o coração é eu parar e pensar o que eu estou fazendo da minha vida. É isso que é considerar o caminho. É isso que é aplicar o coração no caminho. É o que eu estou fazendo da minha vida. E é o que eu deveria estar fazendo para Deus. Às vezes, por falta de uma reflexão profunda e sincera da nossa vida, nós continuamos andando pelo caminho errado. O caminho da priorização errada. Quando a gente inverte as prioridades, nós tomamos um caminho que Deus não estabeleceu. Então o que Deus estava dizendo através do seu profeta no versículo 5? Faça uma reflexão profunda, vejam o caminho que vocês estão tomando e apliquem o coração no caminho correto. Qual era o caminho que eles estavam tomando? Fazer a casa deles
e abandonando o templo. E qual era o caminho que Deus estava estabelecendo? Deixar as casas por um momento e se dedicar ao templo. Depois que o templo fosse construído, aí sim eles voltariam às obras da casa deles. Era tudo uma reflexão profunda para a decisão imediata. Veja só, reflexão profunda, decisão imediata. Você não pode ficar no caminho que você está. Considere onde você está e veja onde Deus quer que você esteja. Onde você está e aonde você precisa estar de verdade. Qual é o lugar que Deus colocou para você viver? Onde foi que Deus te chamou para estar? Considere o vosso caminho. Coloque o coração no caminho. Versículo 6. Tendes semeado muito, recolhido pouco. Comeis, mas não se farta. Bebeis, mas não se sacia. Vestivos, mas não se aquece. O que recebe salário num saco furado. O que significa essa realidade? Esta é a realidade de quem inverte os papéis. Esta é a realidade de quem deixa de priorizar Deus. Esta é a realidade de quem primeiro faz para si e depois faz para o Senhor. Ou pior, faz apenas para si e se esquece do Senhor. A realidade de quem inverteu os valores, a realidade de quem inverteu os papéis, a realidade de quem não anda mais no caminho que Deus estabeleceu, é a realidade da negligência, a realidade da frustração, a realidade da esterilidade. É o trabalho sem fruto, é o consumo sem alegria, é o esforço sem realização. Quantos que não estão trabalhando, mas não veem o fruto do seu trabalho? Quantos que não estão consumindo, mas não conseguem se alegrar com aquilo que consome? Quantos que não estão empregando esforço, porém não vê a realização do seu trabalho? Quando o reino não é prioridade, a vida perde o sentido. Quando você não prioriza Deus, a vida deixa de fazer sentido. É por isso que o salário aumenta, mas parece que não te traz a realização quando você ganhava menos. É por isso que às vezes você anda para um canto, consome outra coisa ali, o que aparentemente deveria te dar mais prazer, mais alegria, mas você vive infeliz e frustrado. Coloca a cabeça no travesseiro, mas não sente o prazer que você tinha antes. E por quê? Considere o caminho. Veja o que você está fazendo e veja o que você deixou de fazer. É muito simples a equação. Somos nós que fingimos não enxergá-la. Somos nós que decidimos continuar o caminho que nós escolhemos, porque aparentemente nesse caminho não falta comida, nesse caminho não falta bebida, nesse caminho não falta roupa, nesse caminho não falta salário. Mas deixa eu te falar uma coisa, pode ter roupa, mas não vai ter aquecimento, pode ter bebida, mas não vai te dar saciedade, pode ter comida, mas não vai te dar fartura, pode ter salário, mas não vai render, porque está num saco furado. Então não é o que você tem, meu filho, que define quem você é. Não é o que você come, não é o que você veste, não é o quanto você ganha que define quem você é. O que define quem você é quem você serve, a forma que você serve, o Deus que você tem.
como você se relaciona com Ele, como você cultua Ele, quando você dobra os joelhos e sabe que Ele está ali do teu lado, recebendo a tua oração, é quando você sai na rua e você sente a doce presença dEle enchendo o teu coração, é isso que te define. Deus é quem te define, não é o que você tem. Meu Deus, tem um monte de gente comendo bem, vestindo bem, morando bem, andando bem, ganhando bem, mas infeliz e frustrado, não sente mais o toque, o calor do Espírito, a presença do Espírito. E o que Deus está falando nesta noite, considere onde você está, e Deus te levará para outro lugar, o lugar de onde você nunca deveria ter saído, o lugar da presença dEle. Ele vai encher você de novo e vai te restaurar para a glória do nome dEle. Assim diz o Senhor, versículo 7. Considere o vosso caminho. De novo, quando Deus repete alguma coisa, é porque é urgente e necessário, gente. Quando Deus enfatiza alguma coisa, é porque é urgente, é necessário. Deus não falaria duas vezes a mesma coisa numa só profecia, se isso não fosse urgente e necessário. Considere o vosso caminho, aplica o coração no seu caminho. Subi ao monte, versículo 8, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado. Aleluia. Vocês perceberam aqui porque que Deus estava mandando edificar o templo? Vocês perceberam aqui porque Ele estava ordenando primeiro fazer para Ele? Gente, a questão não é sobre construção, a questão não é sobre templo, a questão não é sobre trabalho, a questão é a adoração. Por que o templo tinha que ser edificado? Porque se o templo funciona, a adoração funciona. Se o templo funciona, oração funciona. Se o templo funciona, louvor funciona. O louvor já não funciona mais na tua vida, a adoração já não funciona mais na tua vida, louvores, orações e jejuns não funcionam mais na tua vida, palavra já não funciona mais na tua vida. Por quê? Porque o templo está em ruína, as prioridades foram invertidas, e Deus está te chamando, volta para o caminho da adoração. Não sei se você está me entendendo, mas o Espírito está nesta palavra como uma espada afiada de 2 gumes, entrando na divisão da sua alma e do seu espírito, te ensinando o reto caminho do Senhor e te dizendo: reorganize suas prioridades hoje, aplica teu coração no caminho hoje, e volte-se para a presença do Todo-Poderoso. Dela eu vou me agradar, dela eu vou ser glorificado. Estão pegando aí, gente? Por que Deus está dizendo? Aplica o coração, traga madeira, suba no monte, edifica a casa. São ordens tão simples, ordens simples. Pega a madeira, edifica a casa, ordem simples. Deus não falou nada de novo, falou só o que eles já deveriam saber. De novo, Deus não falou nada de novo, só falou o que eles já sabiam. Tem gente esperando novas revelações, mas Deus já te falou há muito tempo o que você tem que fazer. É você que é inerte, é você que não se posiciona, é você que não faz o que deveria fazer. O profeta Ageu não trouxe revelação nova, segredos novos, códigos novos. Hoje é moda, código, né? Não, ele não trouxe nenhum código para destravar você. Oh, meu Deus!
Deixa eu falar contra agora. Ele não vai trazer código novo para destravar sua mente. Ele não vai trazer código novo para alavancar você. Porque hoje é moda, vamos destravar a fé. Vamos fazer com que você evolua. Vamos fazer com que você avance. Não, você não precisa de sessão de coach. O que você está precisando é de tomar vergonha. O que você está precisando é se reposicionar. O que você está precisando é subir monte. O que você está precisando é fazer a obra de Deus. Você sabe o que tem que fazer, só não faz. Você sabe o que tem que fazer, só não se posiciona. Deus não disse nada novo. Deus disse apenas o que eles sabiam. Sobe no monte, traga madeira e edificai a minha casa. Dela eu vou me agradar. Eu vou ser glorificado, diz o Senhor. Glória a Jesus. É para que eu me alegre. É para que eu seja glorificado. O centro da vida do povo não era o templo em si, mas o Deus que nela ou nele se manifestava. O segredo não estava no templo, o segredo estava em agradar a Deus. Por isso Deus está dizendo: faça o templo e dele eu vou me agradar. Faça a minha casa e dela eu vou me agradar. Então você quer me agradar? Quero. Faça o que eu mandei você fazer. Faça o que eu mandei você fazer. Senhor, como é que eu te agrado? Obedeça. Faça o que Ele mandou você fazer. Obediência agrada a Deus. Negligência te afasta dEle. De novo, obediência te agrada ou agrada a Deus, mas negligência te afasta dEle. Qual é o caminho que você tem tomado para a sua vida? O caminho da negligência ou o caminho da obediência? Mas Deus está dizendo, versículo 9: esperastes muito e veio pouco. Qual o nome disso? Frustração. Alta expectativa, só que o retorno é pouco. Se você conectar o versículo 9 com o versículo 6, vocês vão ver. Ganha muito, espera muito, só que o que vem de retorno é pouco. Ganha muito, mas é num saco furado. A expectativa é lá em cima, só que o retorno é lá embaixo. Mas por que isso, pastor? Porque o seu caminho não é o caminho que Deus escolheu para você andar. Aleluia. Quando o trouxestes para casa, eu, com um assopro, dissipo. Meu Deus do céu. Sim, é isso que você está lendo. Não ganha muito, e o que ganha, ou o retorno que tem, é simplesmente dissipado. Por que? Você pergunta, e a resposta Deus te fala: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre para a sua própria casa. A resposta de Deus: por quê? O que eu ganho parece que não rende. Por quê? A roupa que eu visto parece que não me aquece. Por quê? Eu como e não me sacio. Eu bebo e não me sacio. Por quê? E a resposta de Deus é essa: porque você tem priorizado as coisas erradas. Porque você prioriza você ao em detrimento do Senhor. Porque sua vida está em primeiro lugar e não o reino. Porque você quer viver apenas para os seus deleites e não para o prazer da glória do Senhor. Versículo 10. Por isso, mais uma vez Deus explica o porquê que aquele povo estava vivendo aquela situação. Os céus sobre vós retém o orvalho, a terra, os frutos. Eu fiz vir a terra, ou fiz vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre tudo que a terra produz, como também sobre homens, sobre animais e sobre todo o trabalho das suas mãos. Então, versículo 12: Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus. Diga comigo: atenderam a voz de Deus. Você tem ouvido a voz de Deus nessa igreja? Você tem ouvido a voz de Deus falar com você hoje? A mensagem de Ageu não é só para o ano 520 a.C., a mensagem de Ageu é para nós hoje. A mensagem profética de Ageu transpassa tempos e gerações e chegou até nós agora.
Coloque o coração no caminho. Aplique o seu coração de novo no caminho. O texto, versículo 12 fala: Zorobabel e o resto do povo atendeu a voz do Senhor. Em outras palavras, eles se dispuseram, eles temeram ao Senhor, porque o versículo 12, versículo 13 fala da reação do povo em relação à mensagem do profeta. Eles atenderam a voz do Senhor seu Deus, das palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer. O povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Versículo 14, então o Senhor despertou o espírito. Isso aqui é profético demais. Então o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, o espírito de Josué e o espírito do povo. Veja só, a liderança, Deus despertou o espírito. O povo, Deus despertou o espírito. Se a liderança para, o povo também para. Então Deus despertou do altar até lá embaixo. Deus despertou a vida de todos eles. Mas por quê? Porque eles temeram, porque eles deram ouvido à voz do Senhor. Tem gente que quer que Deus desperte ele, mas ele não atende, não teme o Senhor. Como é que Deus vai despertar seu espírito se está faltando temor no seu coração? Como você quer que Deus se desperte de novo, se você está quebrando os marcos, os valores, os princípios que Deus estabeleceu para não se quebrar? Como é que você quer que Deus desperte você, reavive você, se você está banalizando as Escrituras, banalizando a palavra do Senhor no seu coração? Obedeça, tema ao Senhor, conserte-se diante do Senhor, e Deus despertará teu espírito novamente. Eu quero crer que haverá um tempo de despertamento espiritual na sua vida. Eu quero crer que esta palavra possa fazer você temer a Deus, se despertar, e o Espírito Santo vai de novo reavivar o seu espírito. Ele vai reanimar o seu coração. Ele vai te trazer de volta para o caminho que você não deveria jamais ter saído. Ele vai te colocar de novo na presença dEle, e você vai voltar a viver os planos e propósitos do Senhor novamente. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Foi o Senhor quem despertou o Espírito. Olha que coisa poderosa. Depois que o povo se arrependeu, Deus então decidiu despertar o espírito do povo. Depois que o povo convenceu-se da mensagem do profeta, então Deus decidiu reavivar aquele povo. Não foi um reavivamento emocional, não, meus irmãos, foi um despertamento de senso de propósito. Agora eu entendo o caminho que eu devo andar. Agora entendo o que eu devo fazer. Porque tem gente que quando lê o texto, despertar o ânimo e o espírito, é só vir na igreja, se emocionar e levantar a mão e voltar ao mesmo caminho da semana que você está vivendo. Não! O despertamento de Deus te faz você fazer o que parou de fazer. O despertamento de Deus te posiciona naquilo que você deixou de fazer e de se posicionar. Que Deus te leve ao resto do ano posicionado e firme na palavra dEle de novo. Que o Senhor te desperte ao ponto de você correr para o templo onde só tem ruína e começar a trabalhar e reedificar aquilo que foi despedaçado. Ah, meu Deus, Deus vai restaurar a sua comunhão. As ruínas que hoje te dão vergonha, Deus vai levantar e haverá muita alegria e prazer. Ah, Espírito Santo, Espírito Santo. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel e do povo.
Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Aleluia. Olha só, eles vieram por quê? Porque ouviu a mensagem. Vieram por quê? Porque atenderam a voz. Vieram por quê? Porque temeram o Senhor. Vieram por quê? Porque Deus despertou eles. Você nunca vai se não ouvir a voz. Você nunca vai se Deus não levantar você. Você nunca vai se você não temer o Senhor, mas eles vieram. Você também vai. Eu sinto Deus nesta palavra. Você também vai. Cutuca uns dois irmãos para eles assim. Você também vai. Você vai, você vai. Glória a Deus. Nós vamos encerrar o ministério de louvor, estar adorando a Jesus. E eu sinto Deus que tem algo para fazer na sua vida ainda hoje. Eles vieram. E vieram para fazer o quê? Trabalhar. Vieram para fazer o quê? Vieram fazer o quê? Vieram fazer o quê? Já cansou de trabalhar? Porque o meu pai trabalha até agora, disse Jesus. Já parou? Já cansou? Posso orar para você descansar? Posso? Não, pastor, misericórdia, pastor. Então está parado por quê? Quer descansar? Quer ir para o céu descansar? Não. Então está parado por quê? O texto fala que eles vieram e trabalharam. Trabalharam aonde? Na casa do Senhor. Veja só, trabalharam aonde? Trabalharam aonde? Eles estavam sem trabalhar? Não. Só que eles estavam trabalhando aonde? Na casa deles. Vocês estão entendendo? Tem gente que trabalha, mas trabalha só para si. E para Deus? Ah, não tenho tempo, pastor. Minha vida é muito corrida. Jesus. Não é que você não trabalha, você trabalha. E tem uns que trabalham igual um condenado. Só que o problema qual que é? É que você só trabalha para si. E o que que Deus está dizendo? Vem trabalhar para mim. Experimente trabalhar para mim. Não vai te faltar nada na tua casa. O salário, o saco vai costurar. Oh glória. Não vai mais vazar o saco. Você vai comer pouco e vai se saciar. Vai beber pouco, e eu estou falando bebida de crente, viu? É bebida de crente, não é bebida de gente do mundo não. E vai se saciar, vai vestir menos e vai ficar aquecido. O céu vai continuar soprando orvalho, a terra vai continuar gerando fruto, os montes serão cobertos pela graça do Senhor. Não vai faltar cereal, não vai faltar azeite, a terra vai produzir, os homens serão abençoados, os animais e tudo que é teu, Deus vai suprir suas necessidades. No 24º dia do 6º mês eles vieram. Se você lembrar do capítulo, do versículo 1, foi no primeiro dia do 6º. No 23º eles vieram, 23 dias depois. Veja, 23 dias, quase um mês. Quando a palavra veio no primeiro dia, no 23, eles se dispuseram a trabalhar. Mas o que aconteceu durante esses 23 dias? A palavra ecoava no coração deles. E eles foram subir para o monte para pegar madeira. Eles foram buscar recursos. Porque 23 dias depois, eles vieram para colocar a mão na massa. Tem um tempo para você se erguer, tem um tempo para você se levantar. Só que o final de tudo isso é você de pé, servindo e trabalhando para a glória do nome do Senhor. Quanto tempo você precisa para trabalhar para Deus? Feche os seus olhos. Quanto tempo você precisa? Porque já se passaram mais de 3 anos.